Olá pessoal, boa tarde. É, eu sou o professor Charles Mendes, né? E este canal que vocês, onde vocês estão me assistindo, né? É um canal que eu criei já faz uns 5 anos, né? Que na época eu criei porque estávamos todos em lockdown, ensino remoto e por recomendações da OMS, todos nós tínhamos que ficar em casa a fim de não espalhar o coronavírus, né? Então, por essas razões, eu fiquei assim muito tempo isolado, se enchendo de informações e precisava extravasar, porque eu tenho certeza aí que muitos dos colegas de faculdade que estão inscritos no meu canal sabem que eu sempre sou uma pessoa que gosta muito de falar, e os meus amigos que também devem estar inscritos sabem disso também, né? Aí, aí por essa razão foi que eu criei. Depois de um tempo eu fiquei assim sem publicar vídeos com abordagem temáticas devido à ausência de tempo e também assim de recursos financeiros para estudar e preparar o tema. Mas hoje eu quero explicar o real motivo pelo qual assim eu, vamos dizer, hoje não estou mais produzindo abordagens temáticas com esses temas polêmicos, das quais muitos de vocês aí é, devem ter me visto e até viram que eu removi do meu canal. É, outros eu não estou produzindo mais, como por exemplo feminismo, ideologia de gênero, comunismo e inúmeros outros temas que eu muito estudei, dediquei tempo, dediquei horas para preparar esses temas. E, e por que eu não estou mais produzindo esses conteúdos? Porque eu abandonei esse essa essa carreira, vamos botar assim, né, de ficar abordando temas polêmicos, essa militância, que eu, apesar de estar usando o termo militante aqui, eu não me referia como militante, eu me referia como ativista, que eu não lembro agora a diferença conceitual entre os dois termos, mas eu vi que são diferentes. Mas para fim de entendimento eu vou usar esse termo, né? Eu abandonei essa militância, abandonei esse ativismo, essa luta política e ideológica, porque, porque assim, eu vejo que tipo isso daí, a minha opinião é que isso daí traz mais desvantagens do que necessariamente vantagem. Eu observo que, por exemplo, só quem leva vantagens nessas lutas, nessas disputas políticas ideológicas, são mais aquelas pessoas que já estão bem feitas, como é, por exemplo, o caso do deputado federal Nicolas Ferreira. Não lembro agora se é deputado federal ou estadual, mas ele é deputado. E inúmeros outros que já estão aí em mídias, defendendo Bolsonaro, defendendo Lula, defendendo o político que apoia a sua ideologia e o seu posicionamento de seu interesse. Certo? Então, somente eles que levam vantagens, ou então aqueles que já têm assim, uma carreira bem construída já, né? O que não é o meu caso. E outra razão, eu percebo que que disputas políticas e ideológicas
divide a sociedade, fragmenta relações entre seres humanos. Eu percebo que muita gente hoje cortou relações de amizade, vive em briga com a família. Está uma coisa simplesmente terrível, porque um apoia Lula, outro apoia Bolsonaro, outro apoia isso, outro apoia aquilo. O que não tem problema nenhum em você apoiar, em você ter um posicionamento, mas o problema é quando isso passa a prejudicar a coisa tão maravilhosa que é a relação entre os seres humanos, né? Porque, gente, é o seguinte, quando eu olho para esses políticos, pelo menos hoje essa é a minha visão, eu não vejo necessariamente candidatos interessados em bem dos seres humanos. Eu vejo eles assim interessados nos seus próprios interesses e que utilizam as necessidades humanas para alcançar tais objetivos, certo? E isso daí aconteceu durante toda a história, com religião, com muitas outras coisas, certo? E, e assim, muitas vezes a gente acaba pagando o preço e esse preço se deve justamente a muitas pessoas confiar cegamente, acreditando que tipo assim você apoiando um político A ou um político B, você, vamos dizer assim, vai ter aquela salvação da pátria, aquele milagre da pátria. Porque eu não estou querendo dizer com isso que político nenhum não faz nada. Ele sempre faz alguma coisa, ele nunca faz nem tudo. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, muita gente às vezes se envolve cegamente em guerras políticas, guerras ideológicas e prejudicam relações entre amigos, relações entre familiares, relação entre no emprego e não percebem que só estão prejudicando a si mesmas. Quantos amigos na faculdade e em muitas outras localidades, às vezes eu prejudiquei só por causa de defender Bolsonaro, defender isso, defender aquilo. Agora também não estou querendo dizer aqui que eu abri mão dos meus posicionamentos, das minhas convicções ideológicas, políticas ou coisa do tipo. O que eu estou querendo dizer é que eu não estou mais nessa guerra, querendo defender, querendo mostrar que eu estou certo, que o outro está errado, coisa assim do tipo, porque a mesma convicção que eu tenho, eles têm. Para uns o cego é o bolsonarista, para outros o cego é o lulista. E no fim das contas, o que a gente tem são apenas opiniões, certo? Porque opinião política, opinião ideológica e outros tipos de opiniões envolvem relações entre seres humanos. Não é como, por exemplo, 2 mais 2 que sempre é 4 onde for. Não é uma coisa assim objetiva, são coisas subjetivas. E um determinado político nunca vai favorecer a todos. Uma parte vai sair desfavorecida sempre, ok? E por essa razão eu resolvi sair. E a outra razão também que eu estou vendo, que foi por isso até que eu quis fazer esse vídeo, é porque assim, agora que a Copa passou, o povo está falando muito de eleição. E nessas épocas aí eu estou vendo muita gente, inclusive vinculados a bancadas políticas, falando lá que o hidroxicloroquina curava Covid, o povo não acreditou e se ferrou, que a vacina faz mal, que o povo está falando isso, falando aquilo. E se você for pesquisar aí na internet,
O que você vai ver é gente atacando a vacina, gente favorecendo a vacina, que eu aqui não estou querendo nem atacar a vacina, nem falar bem dela. Nem falar bem dela. Eu não sou médico infectologista, eu não estudei infectologia com profundidade, nem fui atrás de pesquisas suficientes para formar uma opinião. O que eu estou querendo enfatizar aqui é isso. Já estamos em época de eleição e tem muitas pessoas aí na internet nesse conflito. Vacina faz mal, vacina faz bem, essas coisinhas, sabe? Mas por quê? A minha opinião do professor Charles Mendes é porque simplesmente isso está vinculado a interesses políticos, interesses ideológicos e muitos outros tipos de interesses que, no meu ponto de vista, não tem nada, nenhuma preocupação vinculada com o próprio ser humano. Então, eu sinceramente não acredito que muitas dessas pessoas estão tão preocupadas assim, não. Com isso também não estou querendo dizer que você não tem que procurar informação, você tem que estudar, você tem que procurar informação, você tem que sim. Eu só estou apenas querendo que você apenas tome cuidado e não fique engolindo informação de A ou B sem ir atrás não, porque existe esse interesse sim, e com isso tudo eu só apenas lamento pelas milhões de vidas que foram perdidas na época da pandemia e que assim, simplesmente por muita gente que tinha interesses políticos, financeiros e outros interesses, mas que não era necessariamente o bem-estar do ser humano, é, deixaram, né, vamos dizer assim, essas vidas acontecerem isso, né? E aqui para aqueles que perderam seus parentes, meus pêsames, espero que você tenha forças para continuar. E aqueles que perderam por outros motivos também. Agora eu quero dizer a você, gente, o conhecimento ele é algo que liberta o ser humano, é algo que lhe ajuda. E o que eu aconselho a você que está me ouvindo aí é: estude, procure informações e mais, procure ter uma visão equilibrada das coisas. Não é porque você acha que é de esquerda, de direita, disso ou de aquilo, não vá necessariamente desprezar o ponto de vista do outro, ainda que você não concorde. Porque é uma outra coisa que eu aprendi, motivo também porque eu quis abandonar essas disputas. Porque eu percebi que quando você está vinculado a um, a um partido político, a um partido ideológico, muita gente às vezes acaba tendo uma cosmovisão às vezes muito enviesada. Ele assim vê um pensador diferente, mas muitas vezes enviesado por aquele pensamento, ele quer ter uma visão um pouco distorcida, alguma coisa assim. Ele tipo não pega o bem, ou ainda que ele não tenha nada que ele acredite que seja bom para ele, mas pelo menos entender o ponto de vista do outro, entender por que ele pensa daquela forma. E aqui, para encerrar esse vídeo, eu não estou querendo dizer para você abandonar a militância caso você faça parte dela, nem tampouco eu estou querendo dizer para você permanecer. Eu só quero apenas que você faça o que achar melhor. Se você acha que está bem aí, que se sente bem nessa militância, parabéns, fique nela. Se caso não, existem muitos outros caminhos. Não estou querendo dizer para você seguir o meu, que foi abandonar, e nem tampouco vou dar um caminho para você. Você é que vai encontrar o seu próprio caminho. Eu só quero apenas que você faça o que você achar melhor para você. Tenha autonomia sobre o seu pensamento, sobre a sua vida, sobre a sua maneira de viver. E sempre procure pensar, questionar, refletir, criticar, mas assim, tenha sempre uma visão equilibrada. E eu fico por aqui.
Um forte abraço do professor Charles Mendes.